Tá lá, Super Esporte ao vivo nessa segundona, 2 de junho de 2014. E a gente já começa o Super indo rapidinho lá para Paris, contando tudo o que de melhor rolou nas quadras de Roland Garros. Entre as mulheres, Maria Sharapova segue firme e forte na busca pelo título. E na chave masculina, a surpresa do fim de semana ficou por conta da eliminação do suíço Roger Federer. Roger Federer está fora de Roland Garros. Em jogo de 5 sets, o suíço foi eliminado por Ernest Kulps, da Letônia, e abandonou a chance de conquistar o Grand Slam de Paris pela segunda vez na carreira. O adversário de Kulps nas quartas de final será o tcheco Tomas Berdych, que com um triplo 6-4 mandou para casa o americano John Isner. Do mesmo lado da chave, Novak Djokovic segue bem nas quadras de Saibro de Paris. Vitória do sérvio sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga por 3-0, parciais de 6-1, 6-4 e outros 6-1. O rival de Djoko na próxima fase será o canadense Milos Raonic, que despachou o espanhol Marcel Grenoller com um triplo 6-3. Entre as mulheres, a russa Maria Sharapova se garantiu nas quartas ao bater de virada a australiana Samantha Stossur, 2-1. Quem também carimbou a passagem para a próxima fase foi a espanhola Carla Soares Navarro, 2-0 sobre a croata Ajla Tomljanovic. Sim, o Super Esporte está de volta. Ai. Faltam apenas 10 dias para o início da Copa do Mundo, por isso a gente vai falar dela, da nossa seleção brasileira. O repórter Alexandre Silvestre fez aí um resumo das últimas atividades da nossa seleção brasileira nesse fim de semana na Granja Comari, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada. Quem nunca escutou a frase treino é treino, jogo é jogo? Opa, tô falando de outra. Treino é jogo e jogo é guerra. Vale para a imprensa. Choque, não ter contato quando os jogadores estão dentro do campo. No Chelsea ele tem esse hábito de jogar dos dois lados, ele tem essa facilidade para fazer cobertura. Vale para o treinador. Vale para os jogadores, é claro. Tem cada dividida. Ninguém alivia. É a briga leal por posições durante as atividades da seleção brasileira na Granja Comari. Os treinos são dessa forma, né? Mas deu uma torcidinha ali no tornozelo, mas o tornozelão tá bem. Até vi ontem o Davi comentando. Se não tiver contato, meu irmão, é jogar tênis, né? Dante conta a receita dele para evitar lesões às vésperas do Mundial. A melhor maneira de não se machucar é indo forte a cada duelo, 100%. Sem medo e quando é ir para o choque, vai 100%. Precavido, Felipão decide poupar jogadores para o amistoso de terça-feira contra o Panamá em Goiânia, no Serra Dourada. Escolha que interfere diretamente nos 2 últimos trabalhos realizados em Teresópolis. Em relação ao time que deve estrear na Copa do Mundo, dia 12 de junho contra a Croácia, na Arena do Corinthians, em Itaquera, o técnico Scolari, nesse final de semana, nos coletivos, realizou 2 alterações. No sábado, na defesa. No domingo, no meio de campo. Paulinho, titular num dia, nem vem pro gramado no outro. Torceu o tornozelo, nada sério. Hernanes fica com a vaga por enquanto, que será do ex-volante do Corinthians, apesar de não ter emplacado ainda no futebol inglês como se esperava. Emociona, porque a gente olha um pouquinho lá atrás, né? Por tudo que todos os jogadores passaram e como foi uma reunião boa, um almoço, ele colocou para mim, logicamente que emociona. Me senti muito mais importante, muito mais confiante para uma Copa do Mundo. Já o Thiago é reserva nos 2 coletivos do fim de semana? Sim, porém o capitão do Brasil voltará, se não na terça, talvez na sexta, contra a Sérvia no Morumbi. E na Copa, a posição está mais do que garantida. O substituto de momento é Dante, programado para não perder a viagem. Eu lembro assim que em cada segunda, cada minuto que eu estava, cada treino, cada reunião, cada bobinho até que a gente faz, ter aquele 100% de concentração. A cada gesto eu estou sendo avaliado, a cada movimento eu estou sendo avaliado. Então isso foi tomando conta de mim mesmo. Assim, a seleção brasileira, exceto por Paulinho,
Thiago Silva e Fernandinho, que ficam, se despede momentaneamente da Granja Comari, com dura cobrança do professor. Com William treinando muito entre os reservas, finalizando e passando na medida para o fortão Hulk usar a inteligência em vez da força. E com o assédio crescendo e se aproximando a cada dia que passa. Ê, Bruna Marquezine, que é isso? Gavini, chegue para cá, por favor. Boa tarde. Tudo bem, Anitta? Tudo. Nossa senhora, agora o Neymar tem todos os motivos para ser o melhor, não tem mais desculpa agora. Agora tá muito oba-oba agora também, tá essa redondo. primeira semana de seleção brasileira, né, Anitta? Se a Copa passada era tudo fechado, o Dunga não deixava fazer nada, tá lembrando o Vegas em 2006 um pouquinho. Todo mundo tem acesso à seleção, é global demais ali na Granja Comari. Não é um bom sinal, não, na minha opinião, Anitta. É bom, dá uma relaxadinha. Bom, gente, é o seguinte, a gente viu aí no término da matéria do Silvestre, né, que 3 jogadores ficaram na Granja Comari, então a gente vai começar a ver as imagens do Paulinho, do Thiago Silva e também do Fernandinho. Hoje pela manhã os 3 ficaram na academia, né, treinando, fazendo aí alguns treinos específicos. Na verdade são 3 problemas diferentes, né? O Paulinho é um jogador que tem uma lesão de tornozelo, uma torção leve, deve voltar na sexta-feira. O Thiago Silva tem uma diferença muscular entre as 2 pernas, então ele está fazendo um fortalecimento para dar esse equilíbrio. E o Fernandinho também está sendo poupado também por desgaste físico da temporada, mas os 3 jogadores devem estar 100% para a Copa do Mundo. Exatamente, então isso que a gente está vendo agora rolou às 10h30 da manhã. Tá? Eles não vão treinar hoje em campo, tá? À tarde eles voltam aí para academia, vão treinar novamente. Ontem o Paulinho passou por alguns exames, tá tudo bem. Hoje ele vai passar por novos exames, tá? E, ao que tudo indica, nada grave, tá? Agora, exames de rotina. Diga, achei interessante a escolha do Hernanes para substituir o Paulinho nessa primeira partida. O Paulinho é um jogador de muita velocidade, muita chegada no ataque. O Hernanes não tem essa mesma velocidade do Paulinho. É um jogador um pouco mais cadenciado, mas que chega finalizando muito bem, tão bem quanto o Paulinho. Talvez o Ramires pudesse dar essa mesma velocidade que o Paulinho tem para a seleção brasileira, mas o Filipão acabou optando por um jogador que tenha a chegada, um bom chute a gol, um bom chute de fora da área, como é o caso do Hernanes. Muito bem, essas informações são aí então do Chiquinho e do Rodrigo Aismar, que são do departamento técnico médico da seleção brasileira, né? Então é isso, hoje tem treino na academia de manhã, treino à tarde, para, né, pouparem aí os rapazes e fazerem os treinos específicos. E a seleção brasileira chegou ontem à noite a Goiânia, por volta das 10h40, né? Desembarcou em Goiânia para o amistoso de amanhã contra o Panamá, né? Hoje eles vão treinar às 16 horas no estádio Serra Dourada. Os portões serão abertos a 1h da tarde para o público, né? Vai ser aberto ao público e é isso aí. Então, a galera já está em Goiânia, Gavini. Goiânia que poderia ter sido uma sede da Copa, né? A gente fala de várias cidades que o futebol não tem tanta importância, não tem tantos grandes clubes. Goiânia é uma cidade que tem Goiás, costumeiramente na primeira divisão, o Atlético Goianiense vira e mexe está por aí, tem o Vila Nova que também é grande. Seria muito bacana ver o Serra Dourada, que é um baita de um estádio, também reformado e em condições de receber a Copa e modernizado, né? Muito bem, ó, gente, grandes seleções estiveram em campo nesse fim de semana, em amistosos aí de preparação para a Copa do Mundo e não tem jeito, né? Em treino, como a gente viu, ou em amistoso, os jogadores podem se machucar. E foi assim com um jogador da seleção mexicana e outro da italiana. Já a nossa seleção sub-21 conquistou o torneio de Toulon na França. Confira aí. O Brasil venceu o torneio de Toulon na França ao bater os donos da casa por 5-2. Os europeus abriram um placar com Barrebec cobrando pênalti. O empate do Brasil veio no chute de Alisson. Mas Barrebec entrou em ação novamente e acertou um belo chute para recolocar os franceses na frente. Ademilson empatou a contagem cobrando pênalti ainda no primeiro tempo, 2-2. Na etapa final só deu o Brasil. Marquinhos usou a cabeça para fazer o terceiro gol brasileiro da virada. Ademilson em nova cobrança de pênalti ampliou a vantagem. E ainda sobrou tempo para Thales definir o placar, 5-2 Brasil.
Esse foi o 8º título do país no torneio de Toulon, competição disputada apenas por atletas com idade abaixo dos 21 anos. Em amistoso realizado na Alemanha, os donos da casa ficaram só no empate contra a seleção de Camarões, rival do Brasil na primeira fase da Copa. O duelo terminou 2-2. Eto'o e Choupo-Moting fizeram os gols para os africanos, enquanto que Thomas Müller e Schuller fizeram para o lado alemão. Outro adversário do Brasil na Copa entrou em campo neste final de semana. Mesmo vencendo o Equador por 3-1, a torcida do México não teve muito o que comemorar. Depois de fazer o primeiro gol do jogo, esse golaço de canhota, Luiz Montes dividiu forte com Castillo em uma jogada no meio de campo e se deu mal. O meia fraturou a tíbia e a fíbula da perna direita e está fora da Copa. Castillo também lesionou feio o joelho na jogada e pode ser sacado da seleção do Equador. No amistoso entre Itália e Irlanda também tivemos uma baixa importante. No começo do duelo disputado em Londres e que terminou 0-0, o meia Ricardo Montolivo levou a pior no choque com Pearce. O jogador fraturou a tíbia da perna esquerda no lance e, como provavelmente terá que ser operado, já foi cortado da lista dos 23 atletas que vêm para o Brasil. Realmente uma pena. É uma pena mesmo, hein, Anitta? 10 dias antes da Copa do Mundo, capitão da seleção italiana fora da Copa por causa do lance. E não tem jeito, né? Vai jogar uma partida dessa, tem que botar o pé mesmo, não tem como tirar. Tá definindo posição, tá brigando por posição e aí acontece um lance desse. O lance do outro jogo, Equador e México, também é um lance horrível, horroroso, né? Você vê uma entrada duríssima, os dois jogadores se machucam e provavelmente o Castillo ainda não foi cortado, mas pode vir a ser cortado da Copa do Mundo. Voltando à seleção da Itália, tem outro jogador que preocupa bastante, o Cesare Prandelli, que é o Balotelli. O Balotelli não está machucado, mas vem muito desgastado da última temporada, muitas dores musculares, e é um jogador que vai ser aí olhado com bastante cuidado pela comissão técnica. Agora, bacana a seleção brasileira conquistar o título no torneio de Toulon, é o começo da preparação visando a Olimpíada, é uma seleção sub-21 que vai ter a idade de 23 anos na Olimpíada, começa muito bem, e olha o Ademilson, hein? 2 gols na final, brincadeira, quem diria? Bom, e só citando o nosso ex-companheiro de ESPN, o Juca Kfouri, hoje escreveu na Folha falando sobre essas questões de contusão, de tirar o pé ou não, e ele citou o Guimarães Rosa, né? Falou que viver é perigoso. E é isso, né? Não tem jeito, tem que se jogar no treino, no amistoso, e acontece isso. Bom, agora vamos voltar ao nosso Campeonato Brasileiro. Ontem, pela última rodada, antes da paralisação para a Copa do Mundo, Grêmio e Palmeiras ficaram no 0-0 em Caxias do Sul. Nos outros jogos, a rede balançou. Conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro deste ano ao bater o Goiás por 3-0. Alex fez o primeiro usando a cabeça e depois cruzou para Keirson ampliar. Ainda no primeiro tempo, Denner tratou de fechar a goleada. Bom, a gente teve um probleminha aí de áudio, vocês viram, em São Bernardo do Campo, o Santos recebeu o Criciúma e venceu a primeira como mandante nesse Brasileirão, vamos ver. Em São Bernardo, o Santos só precisou de 7 minutos para resolver a partida diante do Criciúma. Gabriel marcou o primeiro no começo do jogo e 5 minutos depois, Diego Cardoso fez o segundo. Final, Santos 2, Criciúma 0. Uma vitória que traz alívio ao time do Santos, né? Começou o Campeonato Brasileiro, as 7 primeiras rodadas, o Santos só tinha conseguido uma vitória, eram 5 empates e uma derrota. Agora, 2 vitórias consecutivas, o time sobe na tabela, dá uma respirada, 2 gols marcados por jogadores formados nas categorias de base, mas ainda assim o torcedor santista não está satisfeito. Ontem, depois de um começo muito bom, o Santos deu a pinta de que golearia, de que conseguiria fazer mais gols, o time recuou, jogou ali com 2 linhas de 4, não foi atacado, o Criciúma não conseguiu levar perigo, mas o torcedor santista não gostou, em determinado momento vaiou e até teve um bate-boca do Oswaldo Oliveira com o torcedor no segundo tempo. Bem, agora vamos falar do São Paulo. Sábado no Morumbi, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro, conseguiu uma vitória lá no finzinho da partida graças a uma senhora colaboração de um goleiro, Giovani. E no Morumbi, Oswaldo levantou na área e Luiz Fabiano de cabeça abriu o placar para o São Paulo sobre o Atlético Mineiro.
Aos 33 do segundo tempo, Josué livre, tratou de empatar a partida para o Galo. O duelo parecia mesmo se encaminhar para a igualdade, até que aos 44 da etapa complementar, Pabon arriscou de longe nesta falta e o goleirão Giovani engoliu um verdadeiro frangaço. Final, São Paulo 2, Atlético Mineiro 1. Que força deu o Giovani pro São Paulo, exemplo do que o Fábio do Cruzeiro tinha feito com o Corinthians semana passada no chute do Guerreiro, os goleiros mineiros ajudando aí os times de São Paulo. Agora, obrigada. O Pabon, autor do gol, entrou no lugar do Pato, né? E o Pato foi vaiado pela torcida do São Paulo. Né? Parece que o torcedor tricolor começou a perder um pouco a paciência com o Pato. Perdeu o encanto. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Pato no São Paulo que aconteceu no Corinthians? É engraçado, né? Como esse jogador, apesar de toda a qualidade técnica que ele tem, não consegue se transformar em realidade. Vai continuar sendo promessa até quando? Não, mas o que acontece, Gavini? Será que tem uma birrinha? Porque ele é todo bonitinho e né? Eu acho que o Pato tem um pouco de viver no mundo dele, sabe? Ele não tem a exata noção do que ele representa, que ele só é o que ele é porque ele sabe jogar bola, porque ele nasceu com um dom, com uma habilidade incrível nos pés. E a impressão que é um jogador que não dá sangue, é um jogador que não veste a camisa como outros jogadores, sabe? O que aconteceu ontem? Aquele jogador que vai atrás de um prato de comida todo jogo, o Pato parece que já tá bom ali. É blasé. Eu tenho essa impressão um pouco do Pato. Viveu na Itália, namorou a filha do Berlusconi, sei lá, é um mundo o Jonas Campos, aliás, nosso companheiro de equipe, há algum tempo, ele tá lá no Twitter, ele vai lembrar que ele comentou comigo, que essa coisa dele ter vivido na Europa muito cedo e ter voltado e parará, ele não criou uma personalidade nem brasileira, nem europeia, nem nada. Quer dizer, talvez seja isso, alguma Falta alguém para dar uma chacoalhada nele, falar, Pato, volta pro mundo real, vamos jogar bola, você precisa disso. Qual é o mundo real? Do jogador de futebol normal. Entendeu? Esse cara, do jeito que ele surgiu pro futebol jogando pelo Internacional, era para estar jogando agora a sua segunda Copa do Mundo. Ele perdeu 2 oportunidades. O Brasil não tem um centroavante. O Fred é um baita jogador, mas é um jogador que não é a mesma coisa de outros jogadores que a gente já teve vestindo a camisa 9 da seleção brasileira. E o reserva é o Jô. O Pato tinha que estar nessa seleção brasileira, mas a culpa é toda dele, na minha visão. O que falta no Fred? Só assim, pra saber. No Fred? Porque falam tanto que ele é tão completo. Não, é um baita jogador, mas eu acho que se a gente comparar com centroavantes antigos que a gente teve, não tem comparação. Pega anteriores, Ronaldo, Romário, Careca. Mexeu com o Fred, mexeu com o vovó. Eu percebi. Mexeu com o Fred, mexeu com vovozinha. Que foi pessoal. Mexeu com o Fred, mexeu com o vovó. Bom, e o Corinthians segue sem vencer na nova casa dele, não é isso, Gavini? Pois é, estive lá no Itaquerão, o Corinthians teve tudo para ganhar o jogo, mas não ganhou. Há 11 dias da Copa do Mundo, a Arena Corinthians encanta quem a visita pela primeira vez. O estádio maravilhoso, não só no aspecto externo, no campo, né, mas internamente também, de todas as arenas que eu vi, a melhor acabada. Mas quem a conhece melhor sabe que ainda há muito o que se fazer. O estádio está muito bonito, precisa ainda passar por esses últimos ajustes, já está mais ajustado do que no primeiro jogo. A maior preocupação é com as arquibancadas provisórias. O setor oeste, ainda inacabado, não foi liberado. O leste não foi usado na sua capacidade total. E dos 3 portões de acesso, apenas um foi utilizado para a entrada dos torcedores, receosos por estrear o novo equipamento. Dá um medo, mas o Corinthians suporta tudo isso daí, velho. Mas com medo ou não, os 37 mil torcedores que foram ao Itaquerão tinham a expectativa de apagar a má impressão deixada na inauguração. O susto na cabeçada de Ferreira, defendida por Walter, deixou a torcida apreensiva. Mas logo Jadson disparou para marcar o primeiro gol corintiano no Itaquerão. 1-0 que encheu o torcedor de esperança. As chances que vieram a seguir mostraram que a primeira vitória poderia ser até por um placar mais largo. Mas uma a uma as oportunidades que foram criadas foram também desperdiçadas. O castigo veio aos 41 minutos do segundo tempo. O chute de Edilson desviou em Kleber e tirou Walter da jogada. 1-1.
levamos um ponto muito importante, não só pela recuperação do Botafogo, né, dentro do campeonato, mas pela dificuldade de se jogar aqui diante do Corinthians. Acho que as coisas não estão tão boas como queremos, e eu tenho falado isso. Acho que melhoramos bastante, mas temos que melhorar mais. Mas com as dificuldades que tivemos, estamos em terceiro do Campeonato Brasileiro, estamos à frente de 17 equipes. É terceiro colocado, 3 pontos atrás do Cruzeiro, mas a conta é simples. Tivesse vencido os 2 jogos no Itaquerão, era líder do Campeonato Brasileiro. Fora isso, teve um empate com o São Paulo, que o Corinthians vencia e tomou o gol no finalzinho. Jogo contra o Atlético Paranaense no Canindé, que vencia e tomou o gol no finalzinho. Se o Corinthians estivesse já mostrando o futebol que dele se espera, que o Mano Menezes disse que ainda as coisas não estão tão boas, o Corinthians poderia ser sim líder do Campeonato Brasileiro. E isso pode trazer ao torcedor corintiano, por mais que o time não esteja jogando bem, um certo otimismo de que a partir da volta após a parada da Copa do Mundo, o time possa sim brigar pelo título, já que vai vir reforçado. Está chegando o Lodeiro, o Elias vai estrear e mais jogadores podem pintar ainda para reforçar essa equipe do Corinthians. Precisa principalmente de um atacante, já que só Romarinho e Guerreiro na frente, acho que é muito pouco. O Luciano ainda não tem cancha para ser titular absoluto do time corintiano. Eu acho que é necessário sim mais um jogador para jogar no ataque. E como é que você sentiu a torcida depois da derrota? Você estava lá, Gavini? Como é que você sentiu? Foi aquela ducha de água fria incrível, né? O Corinthians vencia o jogo, teve uma série de oportunidades para conseguir aumentar o placar. O Botafogo, no segundo tempo, modificou sua forma de jogar. O Jorge Wagner entrou praticamente como um segundo volante. O Botafogo saiu para o jogo e deu muito espaço para o Corinthians contra-atacar. O Mano até citou ontem na entrevista coletiva umas 10 oportunidades, 10 contra-ataques que o Corinthians teve, mas não conseguiu definir o jogo. E nessa hora não tem jeito, ou você define, aí vem aquela velha história do futebol, quem não faz toma, né? Quem não faz toma. Bom, o André Sanches estava aqui ontem no Mesa Redonda Futebol Debate, né? E ele comentou sobre as arquibancadas provisórias, que assim que a Copa passar, elas voarão de lá. Porque na verdade tem sido um problema, né? É um negócio muito feio essa arquibancada provisória, porque está completamente fora do padrão do estádio. O estádio é super bonito, é suntuoso. Você entra em alguns lugares e você fala, não estou no Brasil, sabe? É realmente muito, muito, muito bonito mesmo. Tem algumas coisas ainda para ficarem prontas, mas no aspecto geral é maravilhoso o estádio. E essa arquibancada provisória é muito ruim. Ela destoa. É muito ruim, assim, é super básica, não tem muita diferença em relação ao que tinha no Tobogã, por exemplo, no Pacaembu. É completamente diferente do resto do estádio, que é super moderno e super confortável. Beleza. Obrigada, Gavini. O duro é 10 dias antes da Copa, né? E o negócio não está pronto ainda. Vovó prefere se calar. Vamos embora? Vamos almoçar? Vambora. Então tá bom. Então até amanhã, tá? Um beijo. Fire. Tchau. Que beleza. Nesta quarta, 11h30 da noite, no Eu Nunca, Sofia Reis visita uma corrida militar com obstáculos. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.